Nobre presidente, no nome do qual, Arildo Lima Júnior, cumprimento a todos os colegas, senhora Josiane, no nome do qual cumprimento a todos os funcionários e aqueles que estão na galeria, o Toniel, no nome de Toniel, cumprimento a todos. E no nome de Vinícius Lousada, os nossos jornalistas. 120 anos, não é pouco. Há quem diga que foram 2 gerações. Há quem diga que cada geração é 50, outros que a cada 60 anos. 120 anos de Bauru. Um terço eu vivi em Bauru. Há 41 anos eu vivo, ou a minha família vive em Bauru. Vim para cá, saí para estudar e retornei à cidade. A cidade que abrigou os meus pais, meus filhos, a minha irmã. Viva Bauru! Eu gosto, não vou falar que nem meus colegas do Congresso, que eu amo Bauru, que tudo mais e tal. Eu gosto de viver em Bauru. E, de regra, o amor é reservado para pessoas. Bauru oferece uma boa condição para que se viva bem aqui. Nesses 41 anos, a saúde melhorou muito. O governo do estado aqui investiu. O município ampliou a sua rede física. Muito ainda falta para integrar os sistemas, mas a saúde melhorou muito. A medicina pré-hospitalar chegou, a medicina de urgência e emergência chegou de uma maneira mais aparatada. Sim, há melhora significativa. O sistema viário da cidade melhorou, desde o asfaltamento até a distribuição da mobilidade urbana. Em 41 anos melhorou muito. A habitação. Nunca antes na história dessa cidade teve tanto a Minha Casa Minha Vida. De fato, temos que reconhecer que nunca antes aconteceu de tal forma. Então, a Coab contribuiu, o Estado contribuiu, o CDHU contribuiu, e Minha Casa Minha Vida contribuiu. Então, os 3 entes federativos contribuíram muito para que melhorasse a condição habitacional da cidade. O ensino é privilegiado. Temos muitas universidades. Temos uma população flutuante de quase 30 mil estudantes na cidade, se não 40. Então, sem sombra de dúvida, Bauru se tornou e consolidou a sua liderança regional. E hoje, temos uma moção aqui na casa que reconhece essa liderança regional e procura instituir, assim como Ribeirão Preto, a região metropolitana de Bauru. Excelente iniciativa, um grande presente que o governo do estado poderia dar à cidade de Bauru nos seus 120 anos. Sem sombra de dúvida, Pederneiras, Agudos, Piratininga, poderiam muito fazer parte de um processo regionalizado de desenvolvimento dentro do contexto de uma região metropolitana que integrasse transporte, comércio e uma série de outros benefícios. Então, sem sombra de dúvida, essa casa tem contribuído para que, cada vez mais, Bauru se enalteça em função da sua grandiosidade enquanto cidade. Muito ainda a ser feito. Por quê? Porque a administração municipal é dinâmica, as leis são dinâmicas, o desenvolvimento é dinâmico. Então, mais do que nunca, são 120 anos bem aproveitados. A questão da segurança em Bauru é um exemplo para muitas cidades. A questão política, talvez aí o grande déficit da cidade, e mesmo assim ela desenvolveu. Não temos há muito tempo um deputado federal. Peço para que há 2 anos a cidade eleja o seu deputado federal para que ele possa representar os interesses locais e regionais de maneira mais direta. Temos, sim, vários deputados federais que se debruçam sobre a nossa cidade, mas não são da casa, não são nativos.
Bauru merece e tem gente com perfil para isso. Afinal de contas, temos professores universitários, líderes de organização popular, pessoas não faltam. Temos uma rede privilegiada de televisão local, rádio. Então, sem sombra de dúvidas, viver em Bauru não é ruim. A gastronomia de Bauru é extremamente privilegiada. Não faltam adjetivos para elogiar Bauru. Viver em Bauru é muito bom. Experimente, você vai gostar. E vai ser muito bem recebido. Mas existem problemas que estão sendo enfrentados, problemas conjunturais. Por exemplo, você sabe o que é terceiro setor? Terceiro setor são as pessoas que cumprem o papel do Estado, do governo, seja do município, do Estado, da federação, para fazer aquilo que o governo não faz, ou deveria fazer, ou então paga para que essas pessoas façam. Há uma grave crise nacional e local em relação às entidades do terceiro setor. Então, mais do que nunca, devemos estar atento às contingências locais relacionadas a isso. E amanhã, essa casa vai promover uma reunião a partir da Comissão de Assistência Social para discutir a crise que assola as entidades samaritanas e beneficentes da cidade de Bauru. E, principalmente, o seu relacionamento com o poder público municipal, que subvenciona muitas delas. E isso é uma questão legal, inclusive, que merece ser vista e merece ser melhor regulamentada, para que premie aqueles que trabalham bem, que trabalham honestamente, e não permita dar guarida e espaço àqueles que se utilizam dessa atividade tão nobre de benemerência e fazem disso um negócio, fazem disso, inclusive, negócios escusos. Então, é fundamental que haja uma distinção entre aqueles que bem trabalham em função do próximo e aqueles que se utilizam dessa situação para benefício próprio. Então, essa casa se debruça sobre esse tema a partir da Comissão de Assistência Social, que atualmente eu presido. Há outros problemas. Fizemos uma audiência pública nessa casa sobre a questão de doença renal, sobre a questão da insuficiência renal que acomete muitos bauruenses, principalmente diabéticos e hipertensos, e que culmina por levá-los à hemodiálise, porque o diagnóstico, via de regra, é tardio. E há um problema logístico em relação ao número de máquinas e aparelhos de hemodiálise na cidade que estão aquém da demanda, ou, pelo menos, não podemos ter doentes novos, porque não há máquinas disponíveis para isso. Fizemos uma indagação a partir dos dados denunciados por todos, de maneira unânime naquela audiência, de que há uma crise no setor, tanto do ponto de vista da assistência em relação à hemodiálise, como da assistência ambulatorial a esses pacientes. Indagamos a diretoria da FAMESP sobre isso, porque a decorrência natural dessa situação são os transplantes renais, que substituem a hemodiálise. E Bauru não tem feito transplantes renais, sendo que o SUS paga, inclusive, entidades privadas para que o façam. Indagamos a diretoria da FAMESP, que diz que, neste momento, o transplante renal continuará sendo feito na cidade de Botucatu, cujo mentor, ironicamente, é um bauruense que viaja todo dia para ir para lá e que defende que seja feito aqui. Indagamos, e insistimos para que fosse revisto o credenciamento e transplante. E o Hospital de Base parece ter dado entrada a essa solicitação ao Ministério da Saúde, para tornar a fazer transplante, sendo, inclusive, que um dos pioneiros brasileiros de transplante, após 3, 4 anos do primeiro transplante no Brasil, foi feito aqui o primeiro pelo Dr. Galesso, que será homenageado em função desse pioneirismo. Essa situação, no entanto, de não ter máquinas disponíveis, é uma situação grave, que incide em direitos que deveriam ser cumpridos pelo Estado. Então, nos dirigimos também ao Ministério Público para que medidas pertinentes fossem tomadas para garantir a assistência adequada a essas pessoas.
Há também a questão dos óbitos do pronto-socorro que voltaram a ocorrer, mas na minha explicação pessoal eu retomo esse tema. Desde já faço reserva, presidente. Obrigado.